Oi! Hoje eu quero recapitular com vocês as minhas últimas leituras que foram feitas aí nesse período de último trimestre, durante esse período do inverno, né? Que vai do finalzinho de junho até o finalzinho de setembro. Nesses 3 meses eu acabei lendo 25 livros. Meu ritmo de leituras nesse finzinho do ano tem caído um pouco, mas o que é natural. Normalmente dezembro é quando eu estaciono e fico mais calmo, assim, não fico lendo muitas coisas. Mas quando eu fui preparar essa lista em específico, eu percebi que todas essas últimas leituras foram proveitosas de alguma forma, e delas eu acabei tirando melhores livros que vão aparecer aí nos meus livros favoritos de 2024. Então eu vou passar falando delas com vocês e eu vou fazer do formato do pior até o melhor. Então a gente vai começar com o livro que eu menos gostei e vamos subindo aí nesse ranking até o meu favorito desses últimos 3 meses, tá? Já aproveita e dá um like nesse vídeo, eu peço muito a ajuda de vocês, se vocês puderem hypar o vídeo também, que é uma função nova aqui no YouTube, onde você pode ajudar os criadores como eu, no nicho literário, que é um nicho pequeno aqui no YouTube, a ganhar um pouquinho mais de destaque, a aparecer para mais pessoas. Então assim que você curtir o vídeo, já aparece aí para você na seção de comentários no celular, você passa pro lado, tem uma opçãozinha de hypar o vídeo. Se você puder fazer isso com esse vídeo, eu super agradeço, pro YouTube entender que vocês gostam do meu conteúdo e recomendar para mais pessoas, tá bom? Vamos começar então com o número 25, que infelizmente é um livro que eu tava muito empolgado, mas acabou não rolando para mim na questão da escrita, tá? Não foi nem na questão da história, personagem, nem nada assim, que é o Mar Aberto. Esse foi um livro complicado de ler, porque eu senti enquanto eu tava lendo que eu passava os olhos pelas palavras e pelos parágrafos e eu não conseguia absorver a informação. Eu fiz uma comparação quando eu li que esses filmes mais lentos, que normalmente ganham o Oscar, que é tudo muito parado, é só pelas vibes, assim. Eu, pra gostar de um livro que é só vibes, tem que ser muito específico de coisas que eu curto. E aqui eu achei que ele foi uma narrativa muito embelezada ao extremo. Tudo que ele ia falar era muito poético. Acho que por isso também atrapalhou entrar as informações na minha cabeça, porque às vezes era tanta poesia que eu não tava entendendo o que tava rolando na história. Aqui tem um casal que eu também não entendi muito a dinâmica desse casal. É tudo muito vago esse relacionamento deles. Tem pouca química, eu achei as conversas meio engessadas. Ele tem algumas questões, alguns debates raciais muito interessantes, mas eu senti uma barreira enquanto eu tava lendo que eu não consegui passar. Justamente que essa barreira foi a escrita, tá? O livro de número 24 é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que é outro livro que eu tava com muita expectativa, porque eu tinha comprado ele há muitos anos, justamente por recomendação de vocês. Nesses anos todos eu recebi várias pessoas falando sobre esse livro, era sempre um livro que tava assim no fundinho da minha cabeça, eu sempre lembrava dele, eu olhava pra ele na estante e surgiu a oportunidade de eu ler esse livro num vídeo onde eu li os livros que foram banidos e censurados e tudo mais. E esse é um livro com um estilo bem diferente, ele é daqueles livros também que não tem diálogo, sabe, que as conversas são inseridas ali no meio do texto. Ele tem uma linha do tempo um pouco confusa, às vezes ele tá no passado, às vezes ele tá no presente, aí ele começa com uma dinâmica, chega na metade do livro e vai contar sobre o passado de uma outra personagem, muda completamente o ritmo da história, depois ele volta, no final é um pouquinho mais lá em cima, cheio de acontecimentos, mas no geral, o que eu senti com esse livro foi tédio. E eu também achei ele muito sexualizado demais, e olha que eu já li, né, o Tritão, o Amante do Tritão, de Homem Grávido aqui nesse canal, só que esse em específico, eu não sei, me incomodou que a trama era basicamente só duas pessoas sentindo o suor dos corpos e aquela atração, aquela paixão gigantesca, babilônica, e eu tava meio que de fora assistindo, assim, sabe? Tipo, esses dois personagens. E eu acho que se eu tivesse me importado mais com eles, talvez funcionaria melhor essa questão do romance, mas eu também sempre senti que os personagens não atingiram o potencial que eles tinham ali dentro da história e eventualmente acabou me fazendo arrastar pelo livro e penar pra terminar, sabe? O próximo livro é um que foi lido pra esse mesmo vídeo, inclusive, que também acabou sendo um livro mais ou menos assim, que é O Apanhador no Campo de Centeio. É um clássico, mais clássico lá nos Estados Unidos, né? É lido e trabalhado assim em escolas, mas que eu também sempre tive muita curiosidade, justamente porque a grande maioria dos comentários sobre esse livro é em relação ao protagonista. Todo mundo dizia que esse protagonista é muito chato, insuportável, e eu atestei que é verdade. Eu comecei gostando, na verdade, muito do protagonista, toda a história é centralizada ao redor dele. Esse é um livro mais focado em personagens, justamente por causa disso, ele não tem tanta trama assim, e a construção dele é muito interessante, porque ele é um adolescente menino com pensamentos de menina adolescente. Ele vai, às vezes, sexualizar as coisas também, mas ele também é uma pessoa meio delinquente, meio atiçada, assim, que quer fazer muita coisa, muito 220, ligado na tomada o tempo todo, que faz muita
merda, que fala muito palavrão. Mas quando eu li, eu também falei pra vocês que eu já convivi com muitas pessoas assim, quando eu tava, por exemplo, no colegial, que é onde se passa mais ou menos ali o período do livro pra ele. Então pra mim foi um personagem muito real. Só que, eventualmente, cansou. Eventualmente, encheu o saco acompanhar esse menino. Eu li assim, eu me sentia emocionalmente exausto de estar dentro da cabeça dele, acompanhando essa linha de pensamento. E assim, é muito interessante porque ele é desse jeito justamente pra suprimir, sufocar e esconder ali dentro dele as dores dele, a depressão, o sentimento de vazio, o sentimento de abandono e tudo mais. E todas essas coisas são muito interessantes. Mas o quanto ele é pirralho foi, assim, muito forte pra mim, que acabou me irritando demais. E daí a gente entra numa leitura que eu fiz pra Maratona Literária de Inverno, que foi Onde Está Daisy Mason, que eu tinha muita expectativa com essa autora, porque todo mundo falava muito bem dela. Eu tenho um amigo que é o Matheus, inclusive um beijo, Matheus, que ele vive por essa autora, ele só fala dessa autora, é a maioral pra ele. Então eu já fui assim, tipo, esperando o thriller e, gente do céu, eu quebrei tanta minha cara com esse daqui, porque eu não gostei nem um pouco. Acho que foi um dos piores thrillers que eu já li na minha vida. Eu não tenho muito interesse em continuar com a autora. Mas assim, ele não foi terrível, assim, lixo de livro, nada assim. Mas ele é um livro de investigação onde todos os investigadores são extremamente burros e incompetentes e antiéticos. A polícia, os detetives aqui, eles pegam qualquer suposição que apareceu na frente e eles levam como verdade. Isso só atrapalha o caso. O livro não tem muito desenvolvimento dos personagens, de nada ali. Tipo, é um livro muito diretão. É só acompanhando o caso, vai atrás de pista, encontrou uma pista, vai atrás de fulano, interroga fulano, volta lá, fala com não sei quem. Todos os personagens ali só estão servindo o propósito dessa investigação. A gente não tem construção tridimensional de ninguém ali que faça você se apaixonar por eles e se importar. Então, eventualmente, eu, de fato, não estava me importando com o que acontecesse com ninguém ali, não estava me importando com o rumo da investigação. Fora que o final é péssimo. Nossa, só evidenciou, assim, como toda a construção e todo o desenvolvimento ali foi uma zona. Bom, aqui eu acho que encerra, na verdade, os livros que eu, de fato, não gostei. Os livros que já dei embora, que eu não recomendo, que eu não releria, que eu não daria uma segunda chance. E agora a gente entra numa zona cinza. Essa lista tem muitos livros que eu gostei demais. Agora a gente entra nessa média do 3,5, sabe? Desses livros que eu achei divertido, eu achei ok, eu achei que valeram a pena a leitura, mas não foram a grande obra literária de 2024, não mudaram meu mundo. Alguns aqui foram definitivamente um livro já escrito, sabe? Essas leituras mais transitórias, assim, que você lê, é legalzinho, mas no dia seguinte você já esqueceu. E o primeiro que eu quero falar desses é o Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Eu cheguei à conclusão pra mim que eu não sou o público-alvo das ficções de cura, dessas leituras mais a biblioteca de não sei das quantas, sabe? Que é focado em passar mensagens bonitas e mensagens de esperança, e trazendo situações onde personagens estão passando por problemas na vida, situações que qualquer um de nós pode se relacionar, o que inclusive é a trama desse livro aqui. São vários contos de pessoas passando por problemas muito reais que qualquer um de nós passaria no dia a dia. É com aquele toquinho de autoajuda, com aquele toquinho de mensagem genérica no final de você consegue tudo, a vida é muito bela, você só precisa se esforçar. Pra mim, não funciona. Eu não me toca, não sinto nada por esse tipo de literatura. Então, esse livro aqui, ele foi um livro gostosinho, ele foi aquele livro que limpou o meu paladar, mas tá longe de ser qualquer coisa memorável. Já saiu por aqui, já esqueci tudo, entendeu? Aí o próximo livro é o Procurando Jane. Eu acho que eu nunca cheguei a falar desse livro aqui no canal, acho que ele foi só para um vídeo exclusivo que eu fiz pro pessoal do Catarse. Tiveram algumas leituras que eu fiz que só eles receberam as opiniões completas e tal. E esse é um livro que muita gente vai falar que trata sobre o aborto. Ele trata sobre o aborto, mas eu acho que ele é muito mais sobre maternidade e também sobre mulheres se apoiando, mesmo que isso custe o que custar, assim, tipo, mesmo que isso precisa ser feito debaixo dos panos. É um livro que vai retratar uma época muito opressiva para as mulheres, então é um livro com algumas temáticas pesadas, com algumas cenas muito difíceis de ler, sabe? É muito revoltante, algumas coisas você quer entrar assim e estrangular alguns personagens. O livro também ele tem algumas conexões bacanas, assim, ele vai criar uma teia de personagens que eventualmente vai ter aquelas revelações onde a gente vai descobrir que um personagem está ligado com o outro, sabe? Isso é muito bacana também. Mas o que aconteceu pra mim, que ele tá aqui nesse meio termo, é que foi um livro com assuntos muito pesados, assuntos importantes, só que com uma escrita que não casou muito com a proposta do livro. Eu achei a escrita meio bobinha. Não bobinha, mas ela tem um tom muito leve, muito tipo bonitinha, fofinha, tratando sobre coisas assim que eventualmente causaram uma distância, pelo menos comigo, do livro. Eu achei
a escrita em alguns momentos meio engessada. Começou a gerar aquela sensação que é o que destrói o livro pra mim, gente. É o que me dá muito desânimo. É você tá lendo e você ter aquele pensamento de ai, que vontadinha de pular. Ai, que se eu pular esse parágrafo, se terminar esse capítulo meio correndo aqui, não vou perder muita coisa. Tem uns vícios de linguagem também que não contribuem muito pra história. E pra mim aconteceu também aquela coisa de múltiplos pontos de vista, onde eventualmente um ponto de vista você não tá mais afim de ler, sabe? Você tá muito empolgado com uma pessoa que daí muda pro próximo e você fica, ai, não queria ler essa pessoa de novo. Enfim, foram alguns poréns, o livro não foi ruim, eu não odiei, mas pelo tanto que me falaram sobre ele, pelo tanto que as pessoas estavam amando, mais uma vez, eu acho que também é um livro que ressoa muito mais com mulheres. Eu talvez tenha analisado de uma forma muito fria, né, muito analítica ali, nunca saberemos. Outro livro que foi o significado de qualquer coisa, em seguida a gente tem então Tinta, Sangue, Irmã, Escriba. Essa é uma fantasia que, nossa, eu fiquei triste, gente, porque eu tinha comprado até em hardcover, eu tinha comprado ele importado, não tinha na Amazon do Brasil, e teve uma promoção na Amazon gringa que você comprava 3 livros e só pagava 2, aí eu acabei pegando alguns e eu trouxe esse livro pra cá, mas a que custo, né? Porque eu não curti. Ele tem um sistema de magia muito legal, mas é um sistema de magia muito conveniente, que a autora não desenvolve tão bem assim. Ela deixa pra desenvolver, na verdade, na hora que ela precisa de alguma coisa, sabe? Se ela precisa de que a magia funcione de certa forma pra um caso específico, aí ela vai falar, nossa, mas vocês acreditam que funciona desse jeito, do jeitinho que vocês precisam que seja mesmo? De resto, fica tudo muito abstrato. Então, eu lembro que eu passei grande parte desse livro tentando calcular na minha mente e fazer essas coisas se conectar pra entender como esse universo dela funciona. E eu acho que eu terminei o livro ainda sem entender. Ele tem essa coisa do ponto de vista também, só que aqui foi um caso muito específico, em que toda vez que a gente mudava de ponto de vista, eu demorava um pouquinho pra entrar de novo na vida daquele personagem. Aí começava, ia lá, lendo sobre ele, os capítulos são bem grandes, então eu ficava bastante tempo com aquele personagem, aí voltava a gostar dele. Aí a hora que chegava no ápice, assim, na hora que eu tava mais, não conseguia parar de ler, ela cortava e ia pro próximo capítulo, e tinha que recomeçar tudo de novo. Mais uma vez eu tinha que me apegar ao próximo personagem. Aí ia crescendo aquele capítulo, aí ela cortava. É um livro que, por exemplo, ele tem esse cenário de biblioteca mágica. Eu queria muito ter conhecido esse cenário melhor, queria ter me aprofundado, eu queria ter vivido ali. E parece que tudo foi, tipo, muito rasinho, foi tudo meio que descrito por cima. As coisas legais ela deixa pra aparecer aqui e ali. As explicações no final acabam sendo muito confusas. Acabou um final bem Disney, assim, sabe? Então pra mim foi triste. Outra fantasia também, só que essa aqui eu gostei bem mais, que é Uma Janela Sombria. Aqui, não se assustem, tá, gente? Eu já tô quase entrando nos livros que eu amei. Então, Uma Janela Sombria, ele me pegou bastante também pelo sistema de magia. Ele tem um rolê com cartas ali, onde pessoas detêm cartas que dão poderes, só que esses poderes também cobram preços. Então, essa dinâmica é muito bacana. Nossa protagonista, ela tem toda aquela coisa que ela não pode ser encontrada, porque ela é uma divergente. Todo esse negócio bem 2014, assim, sabe? E o livro, ela vai se juntar ali com alguns rapazes e vai passar muito uma sensação Garotos Corvos. Se você gosta dessa série da Meg Stivora, dos Garotos Corvos, a gente pega esse livro que você vai se rasgar de tanto amar. Porque ela tem muitos elementos similares ali. Essa coisa de uma menina junto com um grupo de rapazes indo atrás de coisas mágicas, de coisas meio sombrias, assim, é muito legal. O livro é total gótico, assim, toda essa atmosfera meio enevoada, meio escura, castelos góticos e tal, também é muito presente no livro. A grande questão é que ele é bem juvenil. Então, como eu prefiro fantasias mais adultas ou mais épicas, assim, eu acho que se eu tivesse lido alguns anos atrás, teria sido meu 5 estrelas favoritado. Hoje em dia, acabou sendo, tipo, legal, divertido, mas ainda assim juvenil. Em seguida, a gente tem A Polícia da Memória, que é um livro com uma sinopse espetacular, com uma premissa incrível, que é pessoas que vão perdendo memórias de coisas específicas, e é o governo que tá fazendo isso, é o governo que tá apagando da memória das pessoas. E tem toda essa coisa de que eles são observados, a polícia aparece na sua casa pra ver se tá tudo certo, se você não tiver, você é levado e tal. Então, todo esse conceito eu adoro. E o livro começou muito bem, ele começou super lá em cima, tava super empolgado, e daí ele foi só ladeira abaixo pra mim, ele foi caindo muito o ritmo. É um livro paradérrimo, é tipo assim, sono total, só que quando você termina, ele tem uma conclusão e uma mensagem e um conceito geral que é muito incrível, é bem maluco assim, tipo, é bem
realismo mágico, fumado, ensina que qualquer palavra nesse sentido, mas ele faz sentido quando você pensa nesse livro no geral. Então, eu acho que ele foi um livro que ficou comigo mais depois que eu li, do que enquanto eu estava lendo eu estava um pouco entediado em certos momentos, mas eu consigo apreciar ele pelo todo e pelas coisas que ele quer dizer. É assim, um pouquinho com inconsistências também, eles falam uma coisa e de repente é de outro jeito. É um livro meio esburacado, sabe? Essa coisa meio pedregulhos assim, mas eu acho que valeu a leitura, eu acho que eu consegui trazer coisas bem bacanas dele. O próximo livro eu não tenho muito o que dizer, que é O Filho do Traidor. Esse foi mais um livro pela nostalgia, assim, tipo, de me lembrar de coisas como Percy Jackson, ou As Aventuras do Caça-Feitiço, que eu amava lá em 2013, nossa, eu era viciado. Eu lembro que na época eu ficava implorando em vídeo que eu queria muitos livros, e daí os inscritos, seguidores me mandavam os livros dessa série. Acabou que eu nunca passei, tipo, do quarto livro, porque fui tentar ler depois de muitos anos e não funcionou mais, né? Mas O Filho do Traidor, ele trouxe pra mim o melhor dos mundos que eu gosto, sabe? Que é essa coisa de fantasia épica, essa coisa de arqueiro e academia treinando pessoas pra serem combatentes e tudo mais, e grupo de amigos. Eu adoro essa coisa de que ele vai encontrar família ali dentro de um grupo de amigos, misturado com um tom e com elementos, assim, com a vibe geral de livros, por exemplo, do Rick Riordan, como Percy Jackson. Então foi muito gostosinho, mas é isso, basicamente. A seguir a gente tem As Vidas de Billy Milligan. Esse é um livro de não ficção, contado de uma forma meio, tipo, com diálogos, né, escrita sobre uma pessoa real, que foi o Billy Milligan, que ele foi preso por alguns crimes ali que ele cometeu, só que ele alegou ter diversas múltiplas personalidades, né, o transtorno dissociativo. Então ali no livro a gente vai conhecer mais sobre o caso dele, vai ver como eram essas personalidades dele, ele indo de uma para outra, e era um período muito antigo, então as pessoas não entendiam muito sobre essa condição ainda. A gente também vai ver sobre o passado dele, todos os traumas que ele passou na infância que levaram a essa dissociação. E o livro é escrito pelo Daniel Keyes, que é o autor de Flores para Algernon, que foi chamado pelo próprio Billy Milligan. Isso a gente acaba descobrindo mais também no documentário. Foi chamado pelo Billy para escrever essa biografia dele, então eles sentaram e passaram muitas semanas ali juntos, onde o Billy contava a própria história, e o Daniel Keyes transformou esse livro que a gente tem hoje, que eu descobri que inclusive tem um tipo de continuação, um outro livro que vem depois, porque esse livro ele acaba ainda meio que nos 40% de tudo que o Billy fez, de toda a história dele. Eu recomendo, na verdade, vocês assistirem o documentário da Netflix, que é bem mais completo, ele vai até o final da vida do Billy, você vê muitas outras coisas que ele fez, que quando você volta pro livro, você começa a questionar um pouco sobre se esse livro tá te contando a verdade, porque o livro ele é ditado pelo próprio Billy, então ele escolheu como contar a vida dele, e quando a gente vê as coisas que ele faz no pós, aqui no livro meio que ele fica tipo, coitadinho do Billy, e no documentário você já tem uma visão totalmente diferente. Então eu achei um livro interessante, mas eu achei um livro que precisa de complementos para você ter a visão total da história desse cara, e também é um livro que não acaba nunca, gente. A sensação, a gente lá em conjunto no Catarse, a sensação de quase todo mundo era que era um livro infinito, assim, quando mais você lia, mais páginas apareciam. Aí a gente tem um livro muito, muito legal, que eu acho que até hoje eu fico pensando na ambientação e nesses personagens e nos acontecimentos. Sabe aquele livro que você sempre volta? Parece que enquanto você estava lendo, você viveu nele por uns dias. E é o Canção dos Ossos, da Gil Domingues. Esse é um livro bem diferente com esse cenário, essa temática de escola de magia, só que aqui essa escola de magia é meio que um conservatório, porque a magia tem a ver com música. É um livro que vai trazer algumas questões de gordofobia incríveis, e é um livro assim, quando eu terminei, na verdade quando eu tava lendo ainda, eu mandei mensagem pra Gil em como eu tava me sentindo representado ali naquela protagonista, e de sentimentos que ela tinha em relação à aceitação das pessoas, em relação a você ser a pessoa gorda também num grupo de amigos. Tem muitas nuances ali que ela foi colocando, que às vezes a maioria dos leitores talvez nem perceba, mas que eu me toquei, porque são pequenas coisinhas que eu, como pessoa gorda, também passo no dia a dia, e sinto também quando o assunto é relações interpessoais, sabe? Eu acho que isso pra mim foi muito maior do que a história em si, mas a história é muito legal também, o sistema de magia é muito legal. A protagonista de vez em quando deu uma irritadinha, porque ela é muito inocente demais em certos momentos, mas gente, esse livro é muito, muito legal. Aí eu também li pra Maratona Literária de Inverno um livro super curtinho que eu não esperava gostar o tanto que eu gostei, que é o Curioso Caso do Benjamin Button. Que assim, gente, é um livro que dá pra ler em
meia hora, então nem vou me estender muito sobre ele. Eu achei divertido, eu achei o senso de humor muito incrível. Eu sabia que a história era sobre um rapaz que ele nasce velho, ele vai rejuvenescendo, né, vai fazendo o processo contrário, mas eu não sabia como que isso era executado. E eu amei a execução. É literalmente isso, acho que não tem muito também que vá além dessa premissa. A gente vai acompanhando os anos dele e vai falar muito sobre também essas coisas dos padrões da sociedade, o que se espera de certas pessoas em certas idades. Talvez você é muito velho para fazer alguma coisa que você devia ter feito anos atrás, ou por você ser muito novo, você não tem a mesma capacidade de uma pessoa que já viveu muitos anos. Então ele faz essa crítica assim que é muito show. Agora, outra leitura que eu fiz, que eu acho que eu nunca trouxe pro canal também, é o Caída por Você, que é um livro exatamente a mesma sinopse do De Repente 30, tá? No caso do De Repente 30 é só ela, né, que ela vai. Aqui são os dois, então os dois precisam entender o que é essa nova vida deles, a situação onde eles estão. E eu comecei assustado porque os primeiros 20-30% desse livro é puro drama adolescente na escola, o que eu tenho pavor, não curto muito. Mas no geral, ele é muito divertidinho, ele tem total essa sensação filme de comédia romântica atual da Netflix, filme de sessão da tarde. É bem direto e puramente pelo entretenimento, aquele livro que você vai usar um total de 1 neurônios. E como os dois estão passando pela mesma situação, eles são meio que obrigados a criar uma cumplicidade, porque eles precisam se ajudar, eles precisam entender juntos o que tá rolando. Então isso vai acabar aproximando eles e a gente já sabe, obviamente é um livro de romance, já sabe, né, pra onde isso vai dar. Uma coisa que me deu uma irritada é que a protagonista, ela é muito gritona, assim, tipo, tudo ela estressa, ela fica muito puta e começa a brigar, briga o tempo inteiro, sendo que o cara às vezes ele tá até de boa, mas ela tá... sabe? São poucos momentos onde eles param essas brigas pra ter alguma situação de fato fofa. Então isso foi uma coisa que me impediu gostar mais desse livro. Ele não tem altas coisas muito profundas, ele tem um pouquinho de drama ali com, acho que é o pai da protagonista, se não me engano, que foi embora. Mas também, tipo assim, é um livro com tudo muito previsível, tudo muito, né, você já sabe o que esperar da leitura, mas é divertido, mas é gostoso e é, mais uma vez, aquela leitura pra dar uma limpada no cérebro. Aí eu coloquei aqui, mas assim, não sei, eu só tenho muito o que dizer sobre também. Eu vou colocar os dois juntos, mas eu li a duologia de mangás do marido do meu irmão, que é sobre um rapaz que ele é casado com um cara, esse cara morre, e ele vai pro Japão ficar com o irmão do cara, ficar na casa, né, pra passar alguns dias ali, porque ele sempre quis conhecer de onde o marido dele veio. O marido dele era japonês, então ele quer visitar os lugares, a escola onde ele estudou, onde ele cresceu, tudo mais. E é basicamente isso, é uma história sobre luto, sobre descoberta, é bem fofinho, bem rapidinho de ler, não tem muito o que se falar sobre. O próximo também é um romance, é o Mente Conto, da Emily Henry. Esse agora me coloca quase em dia com as leituras dela, né, o lançamento mais recente, mas também é um livro dela que me faz questionar se eu quero ler as próximas coisas, ou se eu quero dar uma segurada e ler lá pra frente, porque pra mim, Emily Henry já deu uma cansada do estilo dela, sabe? Porque eu já li muitas coisas, então eu acho que eu tô um pouquinho saturado. Mas aqui foi uma história de romance muito divertida, muito gostosinha. Eu adorei o par romântico, acho que foi um dos melhores caras, assim, que eu gostei de conhecer e de ficar torcendo pra eles ficarem juntos. Foi um livro que me trouxe muita nostalgia, eu me senti super assistindo aquelas comédias românticas dos anos 2000 com a Reese Witherspoon, com a Jennifer Aniston, que eu amava. E ele tem essa coisa do fake dating, que aqui é muito inocente, é muito bonitinho. Os personagens são totalmente diferentes e a forma como eles se complementam também é muito fofa. Ele tem uma química muito especial, que é uma química que você não torce pra eles ficarem logo e se transarem, fazerem coisas. Você torce primeiro pra eles se tornarem grandes amigos e pra eles encontrarem dentro dessa amizade uma paixão e um romance, sabe? Você quer que eles passem por todo o processo, porque juntos eles são muito bonitinhos. Só que a grande questão da Emily Henry pra mim, que eu sinto em todos os livros dela, é a barrigada, é o meio do livro. E é aquela sensação de que o livro é muito longo. E aqui foi pra mim um dos piores casos dela disso, de que chegou ali dos 30% até os 70%, é um grande tanto do livro que não passa nunca, que é muita cena, muita coisa ali que pareceu que tava só enchendo linguiça um pouquinho. Eu gostei muito da carga emocional, eu gostei muito como ela concluiu as coisas. Aqui tem bastante draminhas paralelos ali também, só mais essa questão mesmo de que, né, chegou em certo momento eu já tava um pouco cansado. Em seguida a gente tem Instinto Assassino, que é o segundo livro da série dos Naturais, que inclusive eu já tô me preparando aí pro final do ano também pra tentar encerrar 2024 com essa série completa, que a gente já tem o terceiro livro, já tá disponível em português, e o quarto ainda vai sair esse ano. A Globo arrasou demais. E esse é mais um livro tão
tão bom quanto o primeiro, aquele livro que você lê super rápido, de suspense, que você fica mega intrigado, onde a gente vai ter, por mais que o livro seja curto, ele tem um caso super completo, onde você vai atrás de pistas, de coisas. A gente tem conexões com um personagem específico, que ele tem problemas com o pai dele, e isso vai revelar todo um passado muito obscuro, que eu adorei a forma como ela trabalhou aqui. Consegui destrinchar mais os personagens desse livro e ter eles como pessoas distintas na minha cabeça, amando essa coisa que ela tá fazendo de colocar mais passado e traumas. No geral, foi muito mais substancial. Tem cenas que eu me lembro, assim, que foram muito legais, de interrogatório com um cara em específico, que é um serial killer. Eu achei infinitamente melhor que o primeiro, eu tô muito empolgado pra continuação. Os próximos livros eu coloquei eles separados pra fazer um volume nessa lista daqueles. Não foi igual mangá, porque mangá, volumes eu costumo juntar, né? Mas aqui, a gente tem os livros da Coco Mellors, que eu li os dois pro mesmo vídeo, e foi uma surpresa muito grande pra mim. E eu vejo como eu tô um pouco sozinho nessa, porque eu fiz um vídeo pro TikTok falando sobre o Cleópatra e Frankenstein, é porque eu tinha gostado muito. E eu só recebo faz um mês que eu soltei esse vídeo. Até hoje, esse vídeo tá viralizando e trazendo comentários de gente falando: que lixo, essa bosta desse livro. Então eu me sinto muito sozinho tendo gostado dos livros dela, tá? Dito isso, eu coloco na posição seguinte, no próximo livro, As Irmãs Blue, que é um livro de drama familiar com essas 4 personagens. São todas personagens muito distintas, com características muito distintas, e a dinâmica entre elas é muito espetacular. Eu acho que a Coco Mellors, ela sabe escrever pessoas meio perturbadas, assim, meio quebradas por dentro, sabe? Mas pra mim, o próximo, que tá um pouquinho acima, e eu acho que aí sim eu tô sozinho. Porque todo mundo prefere os Irmãs Blue. Mas pra mim, eu coloco acima o Cleópatra e Frankenstein. Talvez seja porque eu li ele primeiro, então foi o meu primeiro contato com a autora, já me fez apaixonar por ela, que já me fez entender mais o estilo que ela traz pra escrita. Mas assim, eu tenho a completa noção de que eu tô sendo o oposto aqui. Tanto em gostar desse livro, né? Porque aparentemente todo mundo odeia, não sei o que. Esse é um livro com um começo muito estranho, tá? Um começo que pode repelir muita gente, mas eu digo pra vocês terem paciência e focarem nele, darem essa chance extra, porque eu acho que ele pode acabar convencendo vocês eventualmente. O que foi que aconteceu comigo? Porque assim, a personagem, ela é meio nojentinha, assim. A Cleópatra, ela é meio chata, ela é meio difícil de gostar mesmo, mas a gente vai entendendo que ela tem muitas questões ali com depressão, e as cenas mais tristes, assim, toda a melancolia do livro parte muito dela, junto com esse relacionamento que ela vai criar com esse rapaz. Eu gosto muito de livros pra baixo. Eu gosto muito de histórias melancólicas, de pessoas que realmente você gosta delas, mas você odeia que elas estejam passando por isso. Então eu meio que fiquei torcendo pelo bem desses personagens ao longo da leitura, e eu gostei muito desse cenário londrino, cosmopolitano, meio barato, assim, que ela criou também. Gostei dos personagens secundários, eu fiquei às vezes até mais intrigado pelos personagens secundários do que os próprios protagonistas. É um livro que ele vai esconder a dor com muita futilidade, com um falso glamour, mas é porque é o que esses personagens têm pra oferecer pra sociedade, pra eles parecerem normais, sabe? Quando a gente tá dentro do quarto deles, só com os dois estão conversando, aí você se quebra com os diálogos e com as interações deles, porque são duas pessoas buscando por amor, buscando por serem completos e por não se sentirem tão sozinhos. Gente, eu amei, tá? Cleópatra e Frankenstein pra mim, ele tá aí bem acima nessa minha lista. É muito estranho fazer esse ranking do pior a melhor, porque parece que eu coloco um livro mais acima e quer dizer que esse livro é muito superior e muito melhor escrito do que outro, quando não é verdade, porque o próximo, por exemplo, é O Caçador Sem Coração, que é a maior farofa literária de fantasia, de romantasia que você já vai ler na sua vida, que não é também a grande obra literária, e aí você olha, tipo, comparando com, sei lá, Apanhador no Campo de Centeio, Billy Milligan, e você fala, como esse livro pode estar num ranking maior? Mas é porque, pra mim, ele foi uma experiência de leitura mais agradável. Eu acho que era o livro que eu precisava ler na hora certa também. É um livro de aventura, com romance meio que proibido ali, né? Na verdade é uma bruxa e um caçador de bruxas. Os dois querem uma coisa do outro, eles não sabem o que o outro é, então eles vão fingir esse romance, e esse romance vai causar muita tensão, justamente porque se eles descobrirem, acabou tudo, né? E eu gostei porque foi muito bem desenvolvidinho. As reviravoltas, a trama no geral foi muito gostosa, eu não conseguia parar de ler. É um livro com problemas? Muitos. É um livro mega bem escrito? Nada, uma escrita simplesinha, bobinha, às vezes até mal escrita. É um livro com aquela
aquela grande profundidade? Não, é beirando o raso. Só que, gente, é tão divertido, é tão a farofa. Sabe quando você quer ler farofa? É esse livro aqui. Eu tô muito empolgado pra continuação. Eu tô louco pra ler o próximo, porque ele acabou também de um jeito muito, tipo, explosivo, assim, onde eu terminei esse livro assim, meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. A seguir a gente tem um caso bem peculiar, que é o Castelo no Espelho. Esse é um livro que, enquanto eu tava lendo, eu tava um pouco incomodado, porque ele é bem... nada acontece. Ele é bem parado. Aqui é um grupo de personagens que eles são muito solitários na vida real deles ali. E eles encontram essa passagem no espelho para um castelo, onde eles vão se juntar dentro desse lugar mágico, desse castelo aí. E eles vão passar os dias deles juntos, eles vão fazendo amizades e descobrindo que eles não são tão solitários assim, porque eles têm um ao outro, né? E isso é muito bonitinho. Só que daí o livro, ele é bem realmente assim, eles ali passando o dia juntos. Então tem capítulos onde absolutamente nada vai acontecer, só vai mencionar que eles se encontraram ali, jogaram videogame juntos e conversaram e acabou. É isso. Só que daí no meio disso, no meio dessa história, a gente vai tendo pinceladinhas de desenvolvimento maior, onde a gente vai ver que a protagonista passou por um bullying fudido, que isso acabou com a vida dela e ela tá muito traumatizada, ela tá muito quebrada também, e ela vai, né, meio que se curando e recuperando ao longo dessa história. Mais pra frente, lá pro final, a gente também vai conhecer mais sobre a vida de outros ali, algumas coisas muito pesadas, inclusive. Então, assim, é um livro que enquanto eu tava lendo, pra mim ele é um 3 estrelas. Eu tava um pouco tipo, vamos, fia, acontece alguma coisa que eu não aguento mais. Quando eu terminei e quando eu vi o que a autora quis fazer com esse livro, quanto mais tempo passou, mais eu amava ele. Mais esse livro não sai da minha cabeça, mais eu quero estar de novo junto com eles, eu quero viver toda essa história de novo, mais eu acho que foi linda a forma como ela contou e a mensagem de esperança que ela traz. Tem reviravoltas maravilhosas ali mais pro final, mas é realmente, gente, é um livro que vai ficar bom no final. Você vai ter que aguentar, você vai ter que esperar, mas vai valer a pena, porque hoje em dia eu entendo todas as questões dele, mas ele não deixa de ser um queridinho. Ele só foi subindo as posições quanto mais tempo passava, quanto mais eu pensava nele. Aí, muito estranho, gente, colocar esse livro. A gente tá aqui na 4ª posição, O Alquimista, do Paulo Coelho. Porque é até meio que tipo um meme, né? Você dizer que usou uma citação de Paulo Coelho é a mesma coisa que dizer que usou uma citação brega, né? E eu entendo por quê. Ele é um livro com uma historinha ali pra disfarçar uma grande mensagem, um grande livro de autoajuda com frases bonitas, com frases pra você colocar post-it. Então acontece que a mensagem desse livro é exatamente as mensagens que eu estava buscando em uma terapia. Eu acho que eu nunca li um livro tão certeiro na minha vida. Então quando eu li isso aqui, eu morri de chorar. Eu falei, nossa, é isso mesmo, é verdade. Nossa, eu não tava me aguentando. Pode não funcionar pra muita gente, eu tenho total noção disso, sabe? Eu acho que é um livro que muita gente vai ler e vai falar, nossa, que bosta é isso? Um monte de frase barata, 1 estrela. Mas pra mim, Vitor Almeida é 5 estrelas e eu amei. Agora chegamos no meu top 3 desses últimos 3 meses, né? E em terceiro lugar a gente tem, obviamente, A Impostora. Não podia deixar ele de fora. Esse livro gerou uma das melhores discussões. Ele foi leitura conjunta do Catarse. E esse é um livro que ele vai destrinchar o mercado editorial. Ele vai falar sobre todo tipo de assunto muito atual, muito contemporâneo que a gente vê dentro das editoras e do mercado editorial no geral. Vai falar bastante sobre questões raciais, mas também vai falar bastante sobre as redes e sobre o poder das redes sociais hoje em dia, sobre a percepção do público, sobre o lançamento de um livro e a validação desse lançamento, se as pessoas podem escrever qualquer coisa que elas quiserem mesmo. Nossa, é uma infinidade de assuntos e a gente debateu, foi muito, muito legal. Só me fez amar mais ainda esse livro e a jornada da protagonista. Ela é uma pessoa maluca, que ela vai fazer coisas malucas e ela vai só entrando nessa espiral podre, só que você fica, tipo, você não consegue piscar porque você quer ver até onde ela é capaz de ir. Ele tem um final um pouquinho meio bobinho, assim, meio absurdo, mas ainda assim, pra mim, é um dos melhores livros que eu li esse ano. E em segundo lugar, a gente tem O Massacre da Família Hope, que é um livro que eu tenho recomendado à torta direito pra absolutamente todas as pessoas. Eu recebo, de vez em quando, várias mensagens no Instagram, tipo, Jeff, me recomenda um livro pra eu ler agora, me recomenda um livro pra eu sair da ressaca. Eu não tenho nem pensado, gente, só tenho falado esse livro. Porque ele é um livro de suspense com várias coisas que eu amo, assim, vários elementinhos, que é, por exemplo, se passar numa mansão, essa coisa de uma mansão que só tá morando 3, 4 pessoas, então tem aquela coisa meio sombria, de medo de ficar ali dentro, de dormir ali dentro meio sozinha, à noite ouve uns barulhos, uns negócios, e tem toda essa questão de que a gente vai destrinchar através de
cartas, uns negócios meio datilografado lá, o passado de uma personagem muito misteriosa e descobrir o que essa pessoa fez lá no passado. E isso é muito feito aos poucos, então é uma leitura que vai te segurando o livro inteiro, você não consegue parar porque você quer descobrir mais sobre essa história do passado, ao mesmo tempo que você fica com medo das coisas que estão acontecendo ali no presente e suspeitando de algumas conexões que o livro, inclusive, ele vai desfazer todas essas conexões e vai te trazer reviravoltas muito incríveis. Ele é um pouquinho absurdo, tá? Esperem ali nas últimas 40 páginas todo tipo de reviravolta possível, de coisa absurda acontecendo, raio caindo do céu, gente morrendo. É o estilo do autor, tá? Já descobri isso porque eu já li outros livros e realmente meio sempre muito megalomaníaco assim os finais. Mas eu amei, porque eu já sabia o que esperar, né? Gente, um livro muito envolvente. Justamente se você quer sair da ressaca, se você tá precisando de uma leitura que você vai ficar viciado, que você não vai conseguir largar, eu recomendo pra vocês Massacre da Família Hope, e esse é um dos meus queridinhos também. Eu tô apaixonado por esse livro, mas não tão apaixonado quanto O Primeiro Lugar, que ele tem 3 meses para ser desbancado, senão ele vai ser meu favorito de 2024, hein? Que é o Sea of Tranquility. É um livro que infelizmente é o único dessa lista que não veio pro Brasil ainda. É da mesma autora de Estação 11, é da mesma autora de Glass Hotel, que também não veio pro Brasil, e eu torço muito para que um dia a Intrínseca anuncie o lançamento desse livro, porque ele é espetacular. É um livro super curtinho, com elementos de viagem no tempo, e é um livro que vai se passar em diversos períodos de tempo diferente, e cada personagem no seu próprio período vai acontecer uma coisa muito estranha com eles, que vai conectar todos eles através dessa coisa de viagem no tempo. Eu não posso explicar muito porque é um conceito bem diferente, é um conceito muito maluco, e quando você descobre as verdades por trás ali, quando ele faz as conexões, gente, eu fiquei sem chão. Fiquei muito maravilhado com essa coisa que ela construiu, que é muito diferente. Me lembrou muito de Blake Crouch, por exemplo, com Matéria Escura e Recursão. É super um livro se você gosta desses outros livros do Blake. Ele tem uma estranheza muito curiosa, ele tem uma estrutura também muito diferente, onde a gente às vezes vai parecer que a gente está acompanhando pessoas mundanas vivendo suas vidas mundanas até que algo estranho acontece, até que você entende por que tudo isso tá ali, sabe? Você vai pegando coisinhas no ar, frasezinhas minúsculas que a autora vai colocando aqui e ali. Quando acontece uma reviravolta muito específica, eu acho que eu já estava muito empolgado com esse livro, mas eu fiquei 10 mil vezes mais empolgado ainda. A forma como os ciclos se fecham é muito bom. Nossa, esse livro é muito bom. Sea of Tranquility, meu primeiro lugar dessa lista no último trimestre, e eu acho que é o melhor livro do ano até agora. Vamos ver o que acontece. Gente, essas foram as leituras então que eu queria compartilhar com vocês, tudo que eu li nos últimos 3 meses, partindo ali de finalzinho de junho mais ou menos. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se discorda, o que você achou dessa leitura, ou se você ficou empolgado para ler algum desses livros. Eu também peço, se vocês forem comprar algum deles na Amazon, usa o meu linkzinho que fica aqui embaixo na descrição para vocês. Já salva o meu link nos favoritos, já deixa salvo no celular de vocês para vocês usarem sempre que forem comprar alguma coisa por lá. Assim você super ajuda o meu trabalho. Eu ganho uma pequena comissão e essa é uma das formas de eu sobreviver aqui na internet trabalhando com o YouTube, tá bom? Você também pode apoiar o meu trabalho se tornando um membro e tendo mais coisas extras e participando de mais atividades fora do canal. A gente tem leituras conjuntas todo mês, são várias programações ao longo do mês também envolvendo o pessoal do Catarse. A gente tá sempre muito próximo, a gente tem um grupinho no WhatsApp, a gente conversa sobre livros todo dia. Então se você quer ter amigos, quer estar dentro de um grupo debatendo e falando sobre livros, eu super recomendo que vocês venham fazer parte do Catarse. Vocês recebem conteúdo antecipado aqui do canal, conteúdo extra, vocês ganham um marcador do canal, tem um monte de coisa, tá? Tudo que são recompensas se você assinar o meu Catarse, que o linkzinho fica aqui embaixo, e você se tornando um membro também é uma outra forma de você ajudar o meu trabalho, beleza? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo. Grande beijo pra vocês e tchau!